os meus avós contavam muito que na altura eles queriam comprar uma casa e não conseguiam porque o salário da minha avó não era reconhecido, só o salário do homem é que era reconhecido. E é importante relembrar que a igualdade de género não é apenas uma questão de direitos humanos, mas é também uma questão de progresso social, de progresso económico e até de progresso cultural. Ainda antes do 25 de Abril, há cerca de 60 anos atrás, as mulheres precisavam da autorização ou do marido, ou do pai, ou do irmão, pronto, a figura paternal ou a figura do sexo masculino que tinha mais próxima, precisava da autorização dessas pessoas para poder viajar. E é surreal pensar que em 2025 isto ainda acontece. Ou seja, quando se investe na educação das mulheres, o retorno é imediato. Repara, hoje em dia, 2 pacotes de pensos higiênicos custam, no mínimo, 8 euros. Olha, Diz, a realidade é que a medicina foi construída com base no corpo masculino como um modelo padrão. A teu ver, achas que os mídias são espelhos ou são um motor da desigualdade? A mulher a ser objetificada, as mulheres a serem mostradas como cuidadoras, as que limpavam a casa, faziam o jantar. Não há como evitar esta questão. Bem-vindos ao 30 Minutos Sem Papas na Língua, o podcast onde fala do que se importa, sem medos e sem filtros. Hoje trazemos um tema que continua a ser controverso na sociedade atual, a igualdade de género. E para isso, para falar connosco hoje, temos a convidada Lena Dantas, uma estudante de Relações Públicas e Comunicação Empresarial e uma afeccionada com este tipo de temas. Olá, Lena, tudo bem? Olá, Dinis, tudo bem? Sim, e contigo? Olha, agradeço desde já o convite para estar aqui contigo hoje no 30 Minutos Sem Papas na Língua. A verdade é que este tema sempre me deu interesse, desde nova, e, portanto, é realmente uma honra estar aqui para falar sobre ele. Ótimo, acho que vai correr muito bem a nossa conversa e para quebrar assim um bocadinho o gelo gostava de fazer assim uma dinâmica contigo antes de passarmos logo para os assuntos mais sérios. Claro, isto também é sério, mas gostava de assim um quebra-gelo. Claro. Então, eu vou-te dar frases e tu vais dizer o conceito associado a essas frases. E depois vamos fazer o contrário. Tu vais ler as frases e eu vou adivinhar os conceitos. Ok. Parece bem? Parece muito Então bem. vá, começamos assim. Diferença entre o que os homens e as mulheres recebem pelo mesmo trabalho. Gender pay gap. Barreira invisível que impede mulheres de chegar a cargos de topo. Teto de vidro. Ato de matar uma mulher pelo simples facto de o ser. Feminicídio. Direito de decidir-se quanto e quantas vezes engravidar. Direitos reprodutivos. Este eu não sei se tu sabes, mas acho que teve muito na bairra aqui agora, ultimamente, e eu acho que és capaz de saber. Que é movimento global que luta contra o assédio e o abuso sexual. Esse é o hashtag #MeToo, não é? Exatamente. Hashtag #MeToo. As mulheres na política. Teto político. Olha, desculpa, não sei se estou a interromper, mas relativamente a esse assunto, não sei se viste aquela notícia que saiu, acho que foi a semana passada, mas o Japão elegeu pela primeira vez uma primeira-ministra. E eu acho caricato o facto de estarmos em pleno século XXI, 2025, e termos países que só estão a começar agora a eleger mulheres a cargos políticos mais elevados. Sim, é impressionante. Mas também não... Por exemplo, podemos ver o exemplo de Portugal. Não é assim há tanto tempo que as mulheres não tinham o direito ao voto, ou o direito a várias coisas em Portugal. Sim, é verdade. Mas pronto, é um tema que vamos falar mais à frente, de certeza. Agora, passamos a mim, então. Sim? Pode ser? Força, porque Ok, não? vamos lá. Ok, então bora lá. Campanha da ONU que convida homens a lutar pela igualdade. He for she. Sim. Processo de tratar todos de forma igual, independentemente do seu género. Igualdade de género. Violência ou assédio contra mulheres em contexto político. Violência política. De género. Exatamente. Abuso psicológico, físico ou económico em contexto familiar. Violência doméstica. Distribuição desigual de homens e mulheres por setores profissionais.
Segregação profissional. Ideia pré-concebida sobre o que é ser homem ou ser mulher. É um estereótipo de género. Exatamente. Oh, uau! Estás Aprovado. estás bem aprovado. Muito bem. Agora que já vimos alguns conceitos sobre a igualdade de género, eu gostava perceber se achas que este ainda é um tema muito atual nos dias de hoje. Isto que, a meu ver, acho que é um tema que ainda há muito caminho a percorrer. Mas gostava de saber um bocadinho a tua opinião, aquilo que tu achas sobre este tema. Olha, eu realmente acho que ainda há, de facto, um grande caminho a percorrer. É verdade que nós já percorremos um longo caminho até aqui, já tivemos uma grande luta relativamente à igualdade de género, mas ainda há coisas que nós podemos melhorar. E é importante relembrar que a igualdade de género não é apenas uma questão de direitos humanos, mas é também uma questão de progresso social, de progresso económico e até de progresso cultural. Sim. Repara, como dizias e bem, ainda antes do 25 de Abril, há cerca de 60 anos atrás, as mulheres precisavam da autorização ou do marido, ou do pai, ou do irmão, pronto, a figura paternal ou a figura do sexo masculino que tinha mais próxima, precisava da autorização dessas pessoas para poder viajar. Sim. A mulher não tinha independência. E Ou mesmo para pedir, por exemplo, o empréstimo de uma casa. Uma mulher não podia. não podia, simplesmente, lembro-me, exatamente, sim. é Os meus isso. avós contavam muito que na altura eles queriam comprar uma casa e não conseguiam porque o salário da minha avó não era reconhecido, só o salário do homem é que era reconhecido. Exatamente. E repara, quando as mulheres ganham ou têm as mesmas oportunidades ou ganham o mesmo que os homens, toda a sociedade sai a Sim. ganhar. Mas repara, a partir do momento em que nós temos milhões de raparigas que não têm acesso à educação apenas por serem do sexo feminino, acaba por deixar aquela questão que é: será que nós vivemos realmente numa sociedade realmente igualitária? Tocaste aí num bom ponto. Tudo começa na educação, não achas? Não concordas? Sim, é isso mesmo. A base disto tudo acaba por ser a educação, porque nós recebemos muita educação em casa e é realmente um ponto importante. Mas também recebemos educação nas escolas e a educação acaba por ser o alicerce de tudo. Por exemplo, esta questão de muitas raparigas não terem acesso à educação e não estarem em escolas, esta questão baseia-se muito no facto de, ainda hoje em dia, termos culturas, termos casamentos forçados ou termos pobreza que impede estas raparigas de poderem ir para a escola. Sim, é surreal pensar que isto em 2025 ainda acontece. Exatamente. Mas olha, eu trago-te aqui um caso que eu acho que é um bom exemplo, que acho que é um bom exemplo que nós devemos seguir e que devemos ver que ainda há países que estão a fazer por isso e ainda há mulheres a lutarem por isso. Por exemplo, no Bangladesh, que é um país considerado de terceiro mundo, não é? O Female Stipend Program deu bolsas de estudo a raparigas do secundário e conseguiu aumentar as matrículas em 34% em um ano e reduzir os casamentos precoces. Bem, isso é muito bom. Sim. Por Não sei acaso se tu, não sabia dessa. se tu conheces algum exemplo. Olha, um bom exemplo também, que é uma outra iniciativa que também gerou assim uma revolução, digamos assim, Sim. foi o programa Oportunidades, que foi implementado no México, se não me engano. E esse programa consistia basicamente em darem apoio financeiro às famílias, desde que as filhas dessas famílias tivessem o direito de ir à escola e recebessem também um apoio de saúde. Ou seja, quando se investe na educação das mulheres, o retorno é imediato. Exatamente, porque é assim, a educação é independência. A partir do momento em que nós temos educação, temos a possibilidade e a capacidade de sermos independentes e de pensarmos por nós, não termos que depender de ninguém. Mas nós necessitamos, e eu acho que a sociedade é isto que precisa neste momento, precisamos de políticas que combatam as barreiras culturais e económicas que nos impedem de fazer isso. Sim, e também precisamos de uma educação de igualdade dentro da própria sala de aula, não achas? Sim, porque mesmo onde há acesso, continuam a haver alguns preconceitos. Repara, nós supostamente já não vivemos numa época em que as mulheres, as raparigas, pronto, são encorajadas a ir para letras e os rapazes são encorajados a ir para ciências. Mas a verdade é que ainda há casas e ainda há famílias
que criam os seus filhos desta forma, que educam desta forma e que pensam desta forma. E é preciso continuarmos, principalmente é preciso continuarmos a desconstruir estes papéis desde cedo. Ou seja, quando se investe na educação das mulheres, o retorno é imediato. Exatamente, porque é assim, a educação é independência. A partir do momento em que nós temos educação, temos a possibilidade e a capacidade de sermos independentes e de pensarmos por nós, não termos que depender de ninguém. Mas nós necessitamos, e eu acho que a sociedade é isto que precisa neste momento, precisamos de políticas que combatam as barreiras culturais e económicas que nos impedem de fazer isso. Sim, e também precisamos de uma educação de igualdade dentro da própria sala de aula, não achas? Sim, porque mesmo onde há acesso, continuam a haver alguns preconceitos. Repara, nós supostamente já não vivemos numa época em que as mulheres, as raparigas, pronto, são encorajadas a ir para letras e os rapazes são encorajados a ir para ciências. Mas a verdade é que ainda há casas e ainda há famílias que criam os seus filhos desta forma, que educam desta forma e que pensam desta forma. E é preciso continuarmos, principalmente é preciso continuarmos a desconstruir estes papéis desde cedo. Pois, igualdade não é apenas dar flores no dia da mulher, como a minha avó dizia. É também dar oportunidades iguais todos os dias. Sim, passa muito por isso, sim. E o pior reflexo da desigualdade, a meu ver, é a violência. Sabias que 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu de violência de um parceiro íntimo? Sim, infelizmente sabia e é realmente assustador saber que isto ainda acontece nos dias de hoje. E isto, o pior disto tudo é que isto não são só números, isto são vidas que se perdem. Em Portugal, só no primeiro semestre de 2025, ainda há pouco, 11 das 13 vítimas mortais de violência doméstica eram mulheres. E o mais triste é que muitas dessas mortes podiam ter sido evitadas com respostas mais rápidas e mais eficazes. Que soluções é que tu consideras haver? Olha, existem, por exemplo, em Portugal, associações como a APAV, a Associação de Apoio à Vítima, casas de abrigo e linhas de emergência às quais as vítimas podem recorrer. E eu sei que isto, não sei se existem outras APAVs no mundo, mas sei que também existem linhas de emergência em outros países. Mas tu achas que estas soluções são realmente eficazes? Não devíamos resolver o problema pela raiz? Claro que estas soluções neste momento tapam o buraco, não é? Resolvem o problema, mas resolvemos realmente o problema da violência doméstica e principalmente da parte masculina para a parte entre a figura masculina e a figura feminina? Sim, assim, eu acho que na verdade o que talvez fosse mais eficaz a fazer era realmente mudarem-se as mentalidades. Desde cedo, educarem-se as crianças e os homens, pronto, os rapazes, de maneira diferente, mudarem-se as mentalidades dos homens hoje em dia e pronto, acho que isto faria muito mais sentido do que ao invés de estarmos a arranjar soluções a curto prazo. É como aquela expressão de estar a tapar uma ferida com um penso rápido, não é? Sim. De todas as problemáticas da igualdade de género, qual é aquela que tu mais te identificas no dia a dia? Olha, a problemática que mais me afeta é a questão das necessidades básicas das mulheres não serem asseguradas. E quando me refiro a necessidades básicas, refiro-me a produtos de higiene Íntimo e básico, sim. íntima e básica, pronto. Eu acabo por ficar com esta questão na cabeça e pronto, não sei se é uma boa expressão para usar, desculpa, vou dizer, mas eu pergunto-me do porquê é que eu vou a centros de saúde e tenho preservativos de graça, o que eu acho totalmente ok, eu acho que é necessário métodos haver isso. contraceptivos, senão também... Exatamente, não, e é perfeitamente válido, ok sim. e é válido. Eu acho que é muito bom termos isso. Mas porquê é que temos isso e não temos tampões, copos menstruais ou pensos higiênicos disponíveis? Estes produtos de higiene básica feminina deveriam ser fornecidos gratuitamente. Repara, hoje em dia, 2 pacotes de pensos higiênicos custam, no mínimo, 8 euros. E eu não estou a falar de marcas top cenas. Estou a falar de marcas brancas. Sim. Realmente não tinha noção que as necessidades básicas femininas tinham um custo assim tão elevado. Falando agora da medicina, ainda há doenças como a endometriose ou síndrome do ovário poliquístico, acho que é assim que se diz, É. desculpa
o meu português às vezes, que segundo as mulheres continuam invisíveis. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Olha, Diniz, a realidade é que a medicina foi construída com base no corpo masculino como um modelo padrão. Não há como evitar esta questão. Hoje em dia já se começou a mudar isso. Mas as mulheres, quando a medicina começou a ser estudada, as mulheres foram subrepresentadas nos ensaios clínicos, o que levou a uma falta de conhecimento sobre como certas doenças evoluem e como é que se manifestam. E doenças como a endometriose e o síndrome do ovário poliquístico continuam subdiagnosticadas e pouco investigadas, percebes? E isto revela uma invisibilidade estrutural na ciência médica. Mas repara, como ia a dizer há pouco, já têm havido alguns avanços na medicina, nomeadamente diretrizes que obrigam à inclusão de mulheres nos ensaios clínicos. Mas isso é apenas o começo, percebes? Sim. É preciso... Há muito caminho por trilhar ainda, exatamente, não é? Exatamente, é isso. E os mídia? Vamos falar aqui um bocadinho dos mídia. A teu ver, achas que os mídia são espelho ou são um motor da desigualdade? Olha, eu acho que... eu acredito que acabam por ser as duas coisas, porque podemos ver que durante décadas nós tivemos a mulher a ser objetificada, que é uma realidade, isso aconteceu, as mulheres a serem mostradas como cuidadoras, as que limpavam a casa, faziam o jantar, e que pronto, que o seu papel era estar em casa. Sim, e tens algum exemplo positivo mediático? Por exemplo, falámos há bocado do movimento He4She, que é um movimento positivo esse que é um vem movimento muito positivo. pôr no mesmo pedestral os homens e as mulheres em relação aos seus direitos e deveres, não é? Na sociedade. Sim, sim. Mas tens outros exemplos também? Era isso que eu ia dizer. O He4She é um ótimo exemplo, e eu acho que principalmente séries e filmes que têm saído, não sei se já viste o Sex Education. Sim. Eu acho que é uma série incrível para falar sobre isto, porque ajuda realmente a dar uma maior percepção sobre os diversos papéis que existem. E o filme da Barbie, que saiu agora em 2023, Sim. criou uma onda de abertura para se falar sobre isto. E ajudou a trazer o debate também para o público jovem, não só. Houve muitas mulheres que se identificaram com aquilo que foi dito no filme, não sei se chegaste a ver, eu vi, pessoalmente, também fiquei impactada com aquilo, mas eu lembro-me até de ir ao cinema e de ouvir mulheres a chorarem sobre aquela frase que a Barbie disse. E, portanto, acho que estes filmes e estas séries que estão a começar a surgir e que estão a começar a impactar as pessoas são realmente importantes para abrir o debate sobre isto. Sim. E agora, para terminar, eu gostava que tu me dissesses uma palavra que defina o futuro da igualdade de género em Portugal. Ou aquilo que representa para ti a igualdade de género em Portugal para o futuro. Eu diria progresso. Ok. Porque, e peço desculpa se me estou a repetir, mas a verdade é que isto já foi referido muitas vezes nesta entrevista e nesta conversa, mas a verdade é que já houve, de facto, uma grande evolução relativamente à igualdade de género. Já deixámos de ter papéis tão presentes que criavam esta disparidade entre o que era ser mulher e o que é ser homem. Mas ainda há muito caminho a percorrer, e eu acho que nós já dissemos esta frase imensas vezes, mas a verdade é que ainda há muito caminho a percorrer. E estamos num bom caminho, eu acho que estamos encaminhados, principalmente o público jovem, eu acho que está a criar-se aqui uma capacidade de responder a esta necessidade de haver uma evolução. Lena, obrigado por esta conversa. O que é que achas que cada um de nós pode fazer? Olha, eu acredito que a mudança começa nos detalhes. Podemos começar por corrigir comentários machistas, dividir tarefas e, acima de tudo, educar com empatia. Não só os nossos filhos, os filhos da sociedade, pronto, digamos assim, mas educar o próximo, educar o outro. Não ter que haver... Eu sei que hoje em dia já há muito esta questão da mentalidade de já estar muito construída
e não há muito espaço para a mudança. Mas a verdade é que a mudança é necessária. E acima de tudo, é lembrar-nos que a igualdade é garantir os direitos a todos. Sim, e eu acho que uma palavra que poderia definir muito bem o futuro da igualdade de género em Portugal é progresso. Porque nós já fizemos muito progresso até agora. Já progredimos bastante. Já houve uma grande mudança, nomeadamente em questões, posso dizer aqui, básicas. Mas acho que ainda há muito que podemos fazer. E é isso, a igualdade constrói-se no cotidiano. E fica a pergunta para quem nos ouve. A igualdade de género ainda é um tema atual em 2025? Contem-nos o que pensam. Obrigado, Leina, mais uma vez por estares aqui connosco hoje. Foi uma honra ter-te aqui. Obrigada, Denise, mais uma vez pelo convite também, de estar aqui contigo. E olha, que nunca nos falte voz para podermos falar sobre este assunto. Exatamente. Voltamos para a semana com mais um 30 minutos sem papas na língua. Até lá. Obrigado a todos.